Boa tarde, está no ar mais um programa Ciclo Vivo, nesta tarde de quarta-feira. Eu sou a Thaís Tyson e hoje eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado 4 convidados ilustres para falarem aqui sobre o movimento escoteiro. Então eu vou começar ali da direita para a esquerda apresentando todos eles. Então a primeira lá de lenço amarelo e azul, a gente tem a Lenita de Abreu Pessoa. Ao lado dela está o chefe Francisco Carlos da Costa. Ao lado a Rosângela Camargo Alves da Silva, mais conhecida como chefe Rose. E aqui ao meu lado a gente tem o chefe Elmer de Souza Pessoa, que também escreveu esse livro que está aqui na minha mão, Reflexões de um Velho Lobo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, acho que tem muita gente que está assistindo o programa e nem sabe o que significa o movimento escoteiro, né? Então tem gente que tem várias ideias sobre o que é isso. Vocês acham que é possível a gente definir isso em poucas palavras? O que é um movimento escoteiro? Alguém se habilita aí? O movimento escoteiro é uma ação, é um movimento para jovens. É feito por jovens, coordenado por adultos voluntários, sem vínculo político partidário, que de forma geral o objetivo é os valores universais, tão esquecidos hoje em dia. Tá certo, então vamos dar uma incrementada nisso, chefe Elmer, para ver se eu entendi bem. O movimento escoteiro é feito por jovens guiados por adultos, voluntários que passam valores morais para esses jovens, para que eles sejam melhores cidadãos no futuro. Sim. É isso mesmo, entendi certinho. Perfeitamente. Bom, e a gente pode dizer que o movimento escoteiro tem mais de 100 anos, né? Foi fundado em 1907 por Baden-Powell. Me corrijam se eu estiver dando informação errada aqui, por favor. Certinho. E pro pessoal entender bem aqui o que a gente está falando, às vezes você pode estar assistindo o programa e estar pensando assim, poxa, mas o Ciclo Vivo é um programa de sustentabilidade, o que esses escoteiros estão fazendo aí? Tem tudo a ver, vocês vão poder perceber aqui durante a nossa conversa que sustentabilidade e escotismo, eles caminham juntos, né, lado a lado. E eu queria que vocês, algum aí que se manifestasse, acho que eu vou pegar o chefe Chico agora, porque ele tá quietinho aqui, eu vou pedir para você definir um pouco pra gente como que você enxerga que a sustentabilidade e o escotismo têm a ver, o que assim os dois segmentos têm em comum? Acho que através das atividades do dia a dia do escoteiro, tanto na parte do meio ambiental, cidadania, tornar um cidadão mais útil à comunidade através de atividades comunitárias, ajudando ao próximo, ele vai mostrando, né, aprendendo que ser homem, ser um cidadão, ajuda a sociedade a melhorar. Esse é o objetivo, né? O nosso fundador sempre tem uma frase que ele diz, né? Deixa esse mundo um pouco melhor do que você encontrou. Eu acho que essa parte de deixar esse mundo melhor para o próximo é um dos objetivos do movimento escoteiro. E tem tudo a ver com a sustentabilidade, né? Já que a premissa da sustentabilidade é usar agora para que se tenha no futuro, né? Então a gente ter cuidado aí com as nossas escolhas. E já que o chefe Chico começou a falar das atividades, eu queria que vocês explicassem então pro pessoal que está assistindo como que são essas atividades, porque tem gente que acha que é tipo militar, né? Então você é obrigado a fazer tal coisa, é muito rígido, e é assim mesmo? Como que é o dia a dia de um escoteiro? Então, na verdade, o movimento escoteiro ele é dividido por faixas etárias, né? Então nós temos os lobinhos, são crianças de 7 a 10 anos, os escoteiros dos 11 aos 14, os sênios e guia dos 14 aos 18 anos e os pioneiros. Então, para cada faixa etária é dado um tipo de atividade e uma responsabilidade. Então, priorizando a atividade ao ar livre, o desenvolvimento, né, físico e o potencial de cada um. Então, eles vão, através de jogos, estar aprendendo. E o aprender fazendo, né? Nada melhor do que aprender fazendo, que é aprender a fazer comida, fazendo comida, aprender a montar a barraca, montando a barraca, né? Então, aprender fazendo, que é o nosso multi, né? O que a gente leva mais a fundo, né? E diversificado. Então tem trabalho manual, tem canção, tem jogos, né? Tem atividades noturnas. Então são essas variáveis que formam todo esse tipo de atividade, os acampamentos. Então tudo isso é que forma o interesse da criança no grupo escoteiro. Agora, chefe Lenita,
A chefe Rose comentou aqui sobre essa interação também que os escoteiros têm entre si durante os momentos das atividades. Como que você considera essa interação entre pessoas da mesma idade na formação deles? Que é importante ter pessoas que têm os mesmos valores, caminhando juntas. Como que você enxerga essa relação interpessoal no movimento escoteiro, né? Ela é importante para o jovem e importante também porque eles não lidam só com jovens. Eu acho que é importante esta gama de idade, né? E que eles podem participar com todos. O Lobinho, que é o pequeno, o mais velho é 18, né, que é o pioneiro, mas na realidade nós temos os chefes que são adultos e que você não tem uma idade para terminar, vamos dizer assim. Você pode dar continuidade à sua vida. O nosso caso é um deles, né? Hoje eu estou com 65 anos e continuo ativa. O Elmer já está mais além. Então, eu acho que é muito salutar esse convívio como um todo. Uhum. Bom, a gente tem algumas pessoas participando aqui no nosso chat e tem uma frase da Ana aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês me dizem se ela está correta nessa afirmação ou não. Então a Ana diz assim: eu sei que é um movimento de educação não formal que se preocupa com o desenvolvimento integral dos jovens, complementando o esforço da família, da escola e de outras instituições. Vocês acham que tem a ver mesmo com o escotismo isso? Exatamente. Então, parabéns aí, Ana, você acertou. Também a Ana pergunta se ajuda na formação do caráter. Então, o propósito do movimento escoteiro é a formação, né, essencialmente do caráter. Não esquecendo das outras áreas, né, físicas, intelectuais, sociais, afetivas, espirituais. Mas a formação do caráter é o nosso ponto forte, porque nós trabalhamos baseado nos valores. Uhum. Bom, e o Vinícius também manda uma pergunta aqui. Ele fala assim: de que forma os escoteiros aprendem a respeitar a natureza? O movimento escoteiro tem um código de honra que seria a lei escoteira, né? E um dos artigos diz que o escoteiro é amigo dos animais e das plantas. Então, por aí a gente já tem a parte de ser bom à natureza, né? E também temos dentro da formação do jovem, desde o lobinho até o sênior, né? Seria um trabalho que seria através de uma insígnia mundial de conservacionismo, né? Que é o meio ambiente. Ela vai trabalhar com um jovem, ensinando ele ao que precisa ser feito em cada idade, para ajudar a água a ser limpa, como ajudar a plantar uma árvore, como cuidar dessa árvore, respeitar o meio ambiente. O movimento escoteiro, desde que foi fundado, acho que é um dos movimentos que mais tem no meio ambiente, porque a gente tem dentro da nossa próprio artigo de lei escoteira, né, essa intenção, né, de ajudar, né, a natureza. Então seria através de atividades que a gente faz relacionado à ecologia mesmo. Bom, e além disso, as crianças e jovens que participam do movimento, eles estão em constante contato com a natureza, né? Seja em acampamento, ou seja nas próprias atividades dentro dos grupos, né? Em que eles são incentivados, como o chefe Chico falou, a plantar e a cuidar das árvores, a usar o material sem agredir o meio ambiente, né? E também existe aquele cuidado com a preservação, né? O lixo que não pode ser jogado na rua, né? Descartado inadequadamente, que eu sei que isso é um ponto bem forte no movimento escoteiro. E, inclusive, a gente recebeu aqui no nosso programa uma vez o pessoal do Limpa Brasil, que é uma organização que vai pelo Brasil todo fazendo ações pontuais em cidades para coletar o lixo da rua, o lixo urbano, que eles dizem. E na ocasião a nossa entrevistada falou que sem os escoteiros eles não conseguiriam alcançar o sucesso que eles tiveram nas ações, justamente porque são as pessoas, se assim pode dizer. Então, até deixar um parabéns para vocês que têm coordenado esses trabalhos. Principalmente o pessoal que, como vocês podem ver, eles têm lenços de cores diferentes. Isso significa que cada um é de um local diferente. Depois eles vão apresentar os grupos. A Lenita não é um grupo de São Paulo, né, Lenita? Não, é Santos. Qual que é o nome do seu grupo? 55 Morvan Dias Figueiredo. E é Escoteiros do Mar? Não, é lá? básico. Ah, é básico. O Tamandaré é do mar? Não. Básico também. E qual é a diferença entre um escoteiro básico e um escoteiro do mar? São as modalidades, né, que tem no movimento escoteiro, que são 3, que é ar, mar e o básico, né? Então
Então seria que o pessoal do ar é o movimento, que é o grupo escoteiro que trabalha junto com a parte de aviação. Então tem parte de aeromodelismo, mais a história da aviação, é mais voltada a essa parte. Os escoteiros do mar os que são mais voltados à parte do mar mesmo, a parte da marinha, né? Então eles trabalham mais junto com barcos, atividades náuticas, etc. E o escoteiro básico seria o escoteiro que tem mais as atividades no campo, né? Seria mais voltado ao campo, né? As cidades têm mais um movimento junto à natureza, né? Os três têm junto à natureza, só que o escoteiro do mar e do ar tem essas possibilidades a mais, que seriam as atividades náuticas e aeronáuticas. Bom, e hoje o chefe Chico, a chefe Rose e o chefe Elmer também fazem parte do grupo escoteiro Almirante Tamandaré, Isso. que é aqui da cidade de São Paulo, ali na região sul, perto da represa Guarapiranga. Aí eu queria levantar um questionamento com vocês de como o grupo e os integrantes do grupo fazem para ajudar ali aquela comunidade em que vocês estão inseridos. Porque a gente está perto de uma área de manancial, que exige um cuidado muito maior, uma conscientização muito maior feita com a própria população. E vocês podem exercer um papel importante nisso. Então eu queria saber como que vocês trabalham essa questão lá no Grupo Escoteiro. Então, nós já tivemos duas atividades, né, onde nós fizemos a limpeza dos córregos, né, então ajudado junto com a subprefeitura, né, fizemos aquela que foi lá na Ilha do Bororé, também foi de limpeza das margens, né. Plantio de árvores. Tem o plantio de árvores. O abraço à represa. O abraço na comemoração, mas o abraço é simbólico, né, quando foi 100 anos a represa da Guarapiranga ali. E o que a gente faz é assim, conscientiza as nossas crianças e além da conscientização das crianças, também do entorno, da população. Então a gente faz panfletagem, né? A gente vai lá, recolhe o lixo, deixa o lugar numa situação mais limpa e depois volta lá para ver o quanto aquilo andou, né? Então o quanto o pessoal gostou e mantém a área ainda limpa e se precisar a gente volta a limpar, né? Então já tivemos 2 anos seguidos 2 atividades que foram assim, a população gostou muito, né? Porque não adianta a gente só falar, né? Ele viu todos os nossos jovens lá, com o saco de lixo na mão, com a luva, recolhendo, fazendo a limpeza da margem do rio. Ali na represa do Guarapiranga também já fizemos várias ações comunitárias, né? De estar fazendo essa limpeza. Então, além de falar que precisamos deixar em ordem, a gente vai lá e deixa em ordem. E a conscientização da população, né? Então você vê os pequenininhos panfletando, né? Entregando em cada casa um panfletinho falando da importância da água, da importância de deixar a margem do rio limpo. Então eles se sentem assim, poxa, uma criança de 7 anos me dando essa orientação, né? Então vamos prestar atenção na coisa. Fica até constrangido às vezes, Vamos prestar atenção, né? Então esse trabalho, essa visualização mesmo, né? Eles estão vendo que a gente não é uma coisa isolada, o Grupo Escoteiro ele interage com a comunidade, né? E a gente se mostra, a gente sai pra rua também, né? Então, além das nossas atividades, dos jogos, brincadeiras, tal, tem essa parte de ir pra rua e trabalhar mesmo, né? Porque não é um trabalho pesado, mas a gente acaba fazendo e depois falando pra população, ó, vamos, mas assim não ficou legal, né? Então, e aí tem essa cobrança, né? De mostrar. O pessoal que está participando aqui no chat está gostando muito disso, principalmente da área educacional. Todos estão valorizando muito a importância desse trabalho educacional. E o Vinícius pergunta aqui há quanto tempo o movimento de escoteiros está aqui no Brasil, porque ele fala que não acha que é muito divulgado, que as pessoas ainda não conhecem muito. Então, há quanto tempo tem e por que talvez ele não seja tão divulgado assim? O movimento escoteiro apareceu quase que espontaneamente em 1907 e no Brasil em 1910. Então, nesta época é que vai sendo desenvolvido. O jovem, o rapaz, a moça sempre querem fazer parte do movimento escoteiro. Ele não é tão extenso como deveria ser pela falta de adultos voluntários. Essa que é a dificuldade. Para ser chefe escoteiro há uma preparação, há cursos que faz um treinamento e voluntário e na grande maioria das vezes às custas do próprio voluntário. Então isso aí inibe um pouco o desenvolvimento.
Bom, e existe algum pré-requisito para ser chefe de escoteiro, para ser o adulto voluntário que vai guiar essas crianças? Existe vamos dizer assim, um perfil de caráter, né? E a idade mínima. Qual seria isso? Seria uma pessoa considerada um bom cidadão. Geralmente, o pessoal que está no movimento escoteiro são irmãos e os pais de quem já é escoteiro, que toma conhecimento, traz o filho e toma conhecimento do movimento escoteiro, se encanta por ele e passa a participar ativamente. E os ex-escoteiros, aqueles que foram escoteiros, normalmente se afastam num período de faculdade e acabam retornando mais tarde, já muitas vezes com os próprios filhos. Ah, bacana. Então, assim, vocês acham que é muito mais comum uma pessoa que foi formada dentro do movimento, depois vir a ser um adulto voluntário, do que uma pessoa que nunca foi começar a ser... É mais comum. As duas coisas acontecem, né? Então, tanto tem o jovem, né, que chegando aos 21 anos se desliga como membro juvenil do movimento escoteiro e passa a ser um auxiliar, um assistente de uma sessão. Como tem os pais que entram, vão levar os seus filhos e começam a assistir às atividades, né, se encantam pelo propósito, pela história do escotismo e veem que ali eles têm alguma coisa para se doar também, né? Então eles têm a parte de contribuição deles, né? Então eles começam a fazer parte da chefia. E aí tem toda essa preparação, né? Tem os cursos, tem toda a orientação, né? Aprender a fazer nó, aprender a montar barraca, porque quem foi do movimento escoteiro já sabe isso. Mas os pais que entram já na fase adulta, eles têm que se prepararem para estar auxiliando os jovens. Então tem os cursos específicos para aprender. Para os adultos, exatamente. Então não é restrito apenas às pessoas que foram formadas. Não é um privilégio. Qualquer um pode participar. Não é um privilégio dos pequenos. E acontece uma coisa interessante que nós costumamos chamar aquele pai que entra com segundas intenções. Segundas intenções nem sempre é ruim. Ele entra para olhar o filho dele. Chegando lá, se encanta pelo movimento, acaba olhando o filho dele e os colegas em conjunto. Aí acaba então participando ativamente. E há vários casos que o filho acaba saindo no momento de escola, escola de faculdade, e o pai continua. Eu e minha esposa somos um exemplo desse e vários outros, que os filhos saem para cuidar daquela situação momentânea de vida e os pais permanecem. Bom, e também eu sei que às vezes a pessoa não precisa ser chefe também para participar, né? Pode participar como voluntário, uma equipe de apoio. Sim. Como que funciona isso? Então o adulto pode tanto ser um dirigente, que seria a parte da diretoria, né, do grupo, a parte administrativa, financeira, o apoio às atividades, ou escotista, que seria o que lida direto nas sessões com os jovens, né, crianças e jovens, e os pais de apoio, que ajudam em cozinha, ajudam a trabalhar com transporte, numa atividade que precisa ajudar, que nem vamos plantar um montão de árvore, precisa cavar os buracos antes para fazer alguma atividade. Então os pequenos não têm essa facilidade. Então alguns pais ajudam. Então tanto o pai ou alguma pessoa pode trabalhar como examinador de especialidade, que é um item que tem no movimento escoteiro, que são distintivos, são etapas que ele recebe em algumas áreas específicas, como cultura, esporte, né, área de serviços. Então o adulto pode trabalhar diretamente no grupo escoteiro semanalmente, ou como ser convidado para alguma atividade, dar uma palestra, alguma coisa, depende da sua área de atuação.